No final da década de 1920, a companhia Zeppelin criou dirigíveis para viagens transatlânticas. 2 deles ganharam fama internacional, o Graf Zeppelin e o Hindenburg, principais personagens desta história. O sonho de voar é um dos mais antigos da humanidade. 400 anos antes do nascimento de Cristo, o grego Árchitas de Tarentos construiu um pombo de madeira capaz de voar até 180 metros. Um século depois, os chineses inventaram a pipa, o mais antigo dos planadores. Mais 100 anos se passaram até o grego Arquimedes descobrir como os objetos flutuavam em líquidos. Suas ideias foram estudadas pelo inglês Roger Bacon em 1290. Bacon concluiu que o ar poderia suportar o voo de uma máquina, assim como a água suportava o deslizar de um barco. O italiano Leonardo da Vinci projetou uma máquina capaz de voar transportando um ser humano. Eram planadores e ornitópteros, máquinas que voavam agitando asas para cima e para baixo, imitando pássaros. O primeiro voo bem-sucedido a bordo de um dirigível foi conseguido pelo brasileiro Alberto Santos Dumont. Em 20 de setembro de 1898, o dirigível Santos Dumont, número 1, sobrevoou os Jardins da Aclimação, em Paris. Tinha 25 metros de comprimento e era equipado com um motor de 12 cavalos. Voou sob controle em todas as direções, a altitude de 400 metros. O primeiro voo com o Santos Dumont número 1 foi bastante interessante, porque o Santos Dumont ele adaptou uma válvula para esvaziar o balão por causa do hidrogênio. À medida que o balão vai subindo, a pressão atmosférica vai diminuindo e o hidrogênio se expande. Para não haver risco de explosão, ele adaptou essa válvula e ia esvaziando o balão. Mas na hora de descer, o balão precisa ser inflado novamente, porque senão ele cai. E ele fez uma espécie de motor para que pudesse encher novamente o balão. Esse motor não funcionou do jeito que deveria, essa bomba de inflar dele. E o balão começou a perder altitude muito rápido. E ele iria cair, ia causar um acidente. O Santos Dumont, num fato pitoresco ocorrido, ele reparou que tinham crianças que estavam acompanhando o voo do balão do chão, nesse campo onde ele estava percorrendo. E ele tinha uma corda de atracação em torno de 60 metros de comprimento. Ele jogou a corda para fora e começou a gritar com essas crianças, com esses garotos que estavam embaixo, tentando mostrar para os garotos que deveriam puxar a corda como se fosse uma pipa. Os garotos entenderam a mensagem, os gritos do Santos Dumont, agarraram a corda e saíram correndo puxando o balão. E o balão, com essa puxada de corda, ele teve um pouco mais de sustentação e conseguiu pousar sem causar um acidente. Esse foi o primeiro voo controlado do Santos Dumont. Se a bomba de inflar funcionasse, ele teria pousado tranquilamente. Bom, o Santos Dumont, após esses voos, continuou fazendo experiências com os balões e em 1900 o Aeroclube de Paris instituiu um prêmio para quem conseguisse voar de um determinado percurso em torno de 11 km, desse a volta na Torre Eiffel e voltasse para o ponto inicial. Santos Dumont começou a perseguir esse prêmio. Ele conseguiu isso em 1901 com o Santos Dumont número 6. E após ele ganhar o prêmio, a maior parte do prêmio ele doou para instituições de caridade e o restante do prêmio ele dividiu entre os funcionários dele, os empregados dele. Bom, após ele conseguir o prêmio, o Santos Dumont passou a se dedicar às pesquisas com mais pesado que o ar. Aí já é outra história. Aida de Acosta foi a primeira mulher a pilotar uma aeronave em 29 de junho de 1903. Era o dirigível número 9, criado por Santos Dumont. Em 23 de outubro de 1906, Santos Dumont levantou voo com o 14 bis. O Santos Dumont, ele, para nós brasileiros, é o inventor do avião, mas muitos países do mundo não consideram o Santos Dumont como inventor do avião, uma polêmica já muito antiga. No entanto, é bastante interessante que o mundo todo praticamente considera Santos Dumont o pioneiro no voo de dirigíveis controlado. E é algo que no Brasil não se fala muito, mas isso é um consenso mundial. Voo de dirigível controlado é Santos Dumont. Entre aqueles que contribuíram para povoar a linha do horizonte com suas máquinas voadoras, estava o conde Ferdinand von Zeppelin, criador dos dirigíveis que perpetuaram seu nome na história da aviação. O conde Zeppelin ele nasceu na Alemanha, na região de Constance, em 1838.
E ali depois, mais tarde, ele fez a fábrica dele de construção de Zeppelins e todos os Zeppelins que saíram da sua fábrica sobrevoaram o Lago Constance, né, na região ali onde o Conde nasceu. Mas a primeira vez que o Conde teve contato com balões foi num emprego militar de balões, quando ele era um observador militar durante a Guerra de Secessão nos Estados Unidos, em 1863. E ele ficou vislumbrado com aquilo. Alguns anos depois, em 1870, durante a Guerra Franco-Prussiana, o Conde teve um segundo contato com o uso militar de balões. E nisso ele criou ideias para a construção futura de um dirigível. 4 anos depois da Guerra Franco-Prussiana, ele começou a colocar essas ideias no papel e fazer os primeiros projetos de construção de um dirigível. A construção do dirigível LZ-1 começou em 1899. Tinha 137 metros de comprimento e 2 motores de 32 cavalos. Voou pela primeira vez em 2 de julho de 1900, durante 18 minutos. O Conde ele construiu o LZ-1 e esse dirigível estava sendo testado para ser usado pelo Exército Imperial. Então ele fez o primeiro voo, fez um segundo voo em condições diferentes, fez um terceiro voo que não deu muito certo o voo e acabou não impressionando os observadores do Exército Imperial Alemão. E essa falta de impressionar esses observadores fizeram com que eles não quisessem que tivesse o apoio na construção futura dos dirigíveis. O Conde, de certa forma, ficou um pouco desolado com o projeto que não deu certo, né? E ele declarou na época que um aeronauta sem aeronave é a mesma coisa que um oficial de cavalaria sem o seu cavalo. Até 1908, Conde Zeppelin testou mais 2 dirigíveis com relativo sucesso. Conseguiu financiamento com o governo alemão para um 4º aparelho, com a condição que fosse capaz de voar por longas distâncias. O dirigível era composto de uma estrutura rígida de alumínio, treliçada e vazada, recoberta com tecido. No seu interior, várias células, semelhantes a balões, cheias de hidrogênio, gás mais leve que o ar, porém altamente inflamável. O LZ-4 foi destruído por um incêndio depois de voar 24 horas. O governo alemão desistiu do contrato de financiamento, mas o Conde Maluco, como Zeppelin ficou conhecido, jamais desistiu do sonho de voar. Bom, o Conde conseguiu um financiamento para construir um 4º Zeppelin, né, o LZ-4, e ele apostava todas as fichas nesse Zeppelin. Ele fez um voo de mais de 24 horas, um voo que teve bastante sucesso, o voo foi controlado, voltou, um voo longo. Só que no momento que esse Zeppelin pousou e já estava sem ninguém a bordo, uma lufada muito forte de vento fez o Zeppelin tombar e a eletricidade estática acumulada na superfície do Zeppelin, ao encostar em algumas árvores, o Zeppelin pegou fogo. Não morreu ninguém, não aconteceu nada, mas com esse acidente, o Exército Imperial resolveu não custear a produção dos Zeppelins. E como o voo de 24 horas tinha tido muito sucesso, a população alemã, em questão de uma semana, já tinha doado em torno de 6 milhões de marcos para que, apesar do Exército Imperial não aprovar o projeto, que o projeto continuasse com o povo. E a partir daí o Conde, que era conhecido da população como Conde Maluco, por estar voando de tudo quanto é jeito, né, passou a ser um herói nacional também. Então o Conde Maluco virou um herói nacional com apoio da população. E esse apoio da população em dinheiro financeiro fez com que o governo alemão fizesse uma revisão do seu pensamento em relação ao apoio e passasse a apoiar o projeto a partir daí. A companhia Zeppelin operou até 1914 com voo de passageiros. O serviço foi suspenso durante a Primeira Guerra Mundial, quando seus dirigíveis foram transformados em aeronaves militares. A participação dos Zeppelins na guerra teve início em 6 de agosto de 1914, bombardeando tropas francesas em Liège. Londres foi bombardeada em 31 de maio de 1915 pelo LZ-38, matando 28 pessoas e ferindo outras 60. Durante a Primeira Guerra Mundial, os dirigíveis eles tinham a capacidade de carga muito maior que as capacidades dos aviões. Então, para uso em bombardeios, o dirigível poderia levar muito mais explosivos. E no começo da guerra foi assim. Eles foram usados para bombardeios, mas eles voavam em torno de 3.000 pés. 2 anos depois, por volta de 1916, os dirigíveis já estavam voando acima de 18.000 pés. Então, tiveram um avanço muito grande na sua capacidade de voo.
No entanto, os aviões também. O avanço tecnológico dos aviões foi muito grande e principalmente das munições que os aviões usavam para atacar os Zeppelins. Em virtude disso, os Zeppelins começaram a ser derrubados com mais frequência. E isso causou que o governo alemão, o exército alemão, passou a usar cada vez menos o dirigível em operações de guerra porque estavam se perdendo muitos dirigíveis. 84 dirigíveis foram construídos durante a Primeira Guerra Mundial. 60 foram perdidos por acidente ou abatidos pelas forças inimigas. Seus ataques mataram 557 pessoas e feriram outras 1.300. O conde Ferdinand von Zeppelin morreu em 1917. Após o final da Primeira Guerra Mundial, com a Alemanha saindo derrotada, houve o Tratado de Versalhes. E o Tratado de Versalhes ele impunha pesadas restrições à Alemanha, desde restrições econômicas, perda de territórios e principalmente restrições militares, tanto na sua marinha quanto no seu exército. E dentro dessas restrições estava a proibição da construção de aeronaves militares e de dirigíveis militares. O dirigível LZ-127 recebeu o nome de Graf Zeppelin em 8 de julho de 1928. Foi batizado pela condessa Helena von Brandenstein Zeppelin, filha do conde. Apesar de experimental, a aeronave operou por 9 anos. Fez o primeiro voo de passageiros transatlânticos em 11 de outubro de 1928. O dirigível era composto de uma estrutura rígida de duralumínio com 17 células de hidrogênio. Tinha 236 metros de comprimento. Sua velocidade de cruzeiro era de 110 km por hora. Sua capacidade inicial foi ampliada de 20 para 40 passageiros. Equipado com 5 motores Maybach de 12 cilindros com 550 HP, usava como combustível gasolina azul ou gás, Blaugas. Sua tripulação era composta de 36 pessoas. O Dr. Hugo Echner tinha uma personalidade muito forte. Era uma grande liderança na companhia Zeppelin. Durante uma viagem do Graf Zeppelin pelo Atlântico Norte, houve um problema na cobertura da aeronave. 4 voluntários, entre eles o filho de Echner, saíram do Graf Zeppelin em pleno voo para fazer o concerto. Só que, à medida que a aeronave baixava, se ele atingisse uma altura mínima, ele teria que ligar os motores com toda a força à frente, porque senão a aeronave cairia. E ele sabia que se ele ligasse e tivesse alguém fora ainda, essa pessoa provavelmente não teria sustentação e cairia e poderia morrer. E ele, quando chegou na altura mínima, ele ligou, mandou ligar os motores a toda força, mas o pessoal tinha entrado um pouquinho antes já para dentro da estrutura. Ou seja, era o próprio filho dele que estava do lado de fora, um dos 4 que estavam fazendo o concerto. Em 1929, comandado por Hugo Echner, o Graf Zeppelin deu a volta ao mundo. A viagem foi organizada pela Companhia Zeppelin, tendo Nova Jersey como ponto de partida e de chegada. A longa viagem teve momentos de tensão. Ao retornar de Tóquio para Nova Jersey, o Graf Zeppelin foi surpreendido por uma tempestade sobre o mar.
A imprensa especulou seu desaparecimento porque o dirigível ficou sem comunicação com a Terra por 2 dias, enquanto flutuava sobre o mar. Foram dias de incerteza e expectativa, até que a comunicação foi retomada e o Graf Zeppelin seguiu viagem. Em 21 dias de viagem, foram percorridos 34.600 quilômetros. Ao retornar à Alemanha, o Graf Zeppelin e seu comandante, Hugo Echner, tiveram uma recepção apoteótica. Não sei como os alemães foram inventar uma monstruosidade dessa para dar a volta ao mundo. Era uma inovação, né? Era até tanto desconfortável, eu diria, nos dias atuais, porque a gente hoje voa com velocidade, com muito conforto e aterriza e no lugar onde quer ir, fica tudo resolvido. Naquele tempo tinha que ser lugar específico para aterrissar, né? A primeira viagem da Alemanha ao Brasil foi em 1930. O Graf Zeppelin, comandado pelo Dr. Echner, chegou a Recife, Pernambuco, em 22 de maio. Foi decretado feriado municipal e 15.000 pessoas vieram recepcioná-lo. Há um episódio pitoresco quando, do primeiro pouso do Graf Zeppelin no Recife, uma mulher que estava assistindo às manobras do dirigível decidiu ajudar. Ela pegou uma das cordas de atracação e amarrou numa palmeira. Mas o Zeppelin ele faz alguns movimentos para pousar, e num desses movimentos o Zeppelin puxou, arrancou a palmeira inteira, então ele pousou depois com uma palmeira pendurada na corda embaixo dele, né? Uma viagem de navio da Europa para o Brasil durava em média 21 dias. A mesma viagem a bordo do Graf Zeppelin durava apenas 3 dias e meio. O preço da passagem de dirigível era mais salgada que a água do mar. Custava quase 3 vezes mais do que a passagem de primeira classe de um navio de luxo. Os passageiros desembarcaram em um pavilhão com 315 metros quadrados. O campo do Jiquiá abrigava uma pequena fábrica de hidrogênio e um depósito de gás. A torre foi substituída por outra em 1936, com 19 metros de altura. É a única preservada até hoje. Partindo de Recife, dia 25 de maio, foi para o Rio de Janeiro, capital federal, iniciando a primeira ponte aérea entre o Brasil e a Europa com a linha Frankfurt-Rio de Janeiro, com escala em Recife. O primeiro brasileiro a fazer o percurso da Europa para o Brasil foi o engenheiro Vicente Licínio Cardoso. Na cidade do Rio de Janeiro, os primeiros pousos foram no Campo dos Afonsos. Mais tarde foram transferidos para Santa Cruz, onde foi construído o aeroporto Bartolomeu de Gusmão. No aeroporto Bartolomeu de Gusmão foi construída toda uma estrutura para o pouso de Zeppelins, terminal de passageiros, terminal de carga, local para armazenamento e produção do gás que era usado nos Zeppelins. Esse terreno foi cedido pelo Ministério da Agricultura na época num contrato do governo brasileiro com a empresa alemã que previa 20 voos anuais ao longo de 30 anos. No Rio de Janeiro, também houve uma passagem pitoresca, quando do pouso da aeronave, envolvendo um dos homens voluntários que estavam em terra. Uma dessas pessoas enrolou a corda de atracação na própria cintura para dar mais sustentação na hora da aeronave. Só que o Graf levantou, ele subiu um pouco a altitude ainda, e a pessoa que amarrou ali ficou pendurada, batendo no telhado dos galpões, até que o Zeppelin pôde descer um pouquinho novamente. O hangar ainda existe
e é o único remanescente no mundo ligado aos dirigíveis. Foi tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional e está sob controle da Força Aérea Brasileira. Os outros dois, localizados na Alemanha, foram desmontados durante a Segunda Guerra Mundial para reaproveitamento do material. O Graf Zeppelin viajou ao Ártico em julho de 1931, transportando cientistas da Alemanha, Estados Unidos, União Soviética e Suécia, para estudar os efeitos meteorológicos e geográficos da região ainda não explorada. Os dirigíveis Zeppelin foram usados como propaganda nazista em 1933, quando Adolf Hitler assumiu o cargo de chanceler do presidente Paul von Hindenburg. O Graf Zeppelin foi requisitado pelo ministro da propaganda Joseph Goebbels. No mesmo ano, voou para Roma no primeiro encontro de Goebbels com o governo fascista da Itália. A primeira viagem do Graf Zeppelin para além da região sul do Rio de Janeiro aconteceu em 10 de maio de 1933. As más condições do tempo impediram seu pouso no Campo dos Afonsos, o que forçou a aeronave a sobrevoar São Paulo e Santos antes de retornar ao Rio de Janeiro. Nós morávamos lá em São Paulo, na Vila Mariana, na Rua Áurea, né? E vai ter um palacete, né? E o papai estava no jardim, o papai vinha vindo, só vem vir num balão lá, papai. Aquilo não é balão, aquilo é um Zeppelin, né? Aí aquilo passou, depois foi embora. Eu tinha mais ou menos 8 para 9 anos. Este dirigível veio 68 vezes ao Brasil. Em junho de 1934, fez uma viagem experimental para a Argentina, com o intuito de testar uma rota para Buenos Aires. Ao retornar, sobrevoou pela primeira vez o litoral do Paraná, Guaratuba, Matinhos, Caiobá e Paranaguá, dia 1º de julho. Em Matinhos, foi filmado por Agostinho Leão. O cônsul Carlos Renault, criador da indústria têxtil em Santa Catarina, morava em Brusque. Era passageiro frequente do Graf Zeppelin. Aquele tempo o Renault era tudo, né? Ele, aqui em Brusque, ele era... Santa Catarina quase era de maior, era ele, né? Então ele estava em tudo. O meu pai era o arquiteto contratado da prefeitura de Baden-Baden, na Alemanha. E o cônsul Carlos Renault era cônsul brasileiro na Alemanha e morava em Baden-Baden. E o meu pai, ele já tinha feito o projeto de construção da residência do cônsul lá em Baden-Baden. Construiu, supervisionou a construção da residência dele em Baden-Baden. E em 31, o cônsul, começo de 31, março, me parece, de 31, o cônsul terminou o tempo dele na Alemanha, ele ia voltar para o Brasil, encomendou plantas para a construção de uma residência dele aqui em Brusque. E o meu pai fez esses projetos, né? Entregou, e algum tempo depois o cônsul, quando estava de saída para a Alemanha, ele convidou meu pai, ele disse que ele estava partindo, e convidou meu pai a vir para o Brasil supervisionar essa construção dessa casa, né? E aí ele teria mais outras
construções da fábrica e propôs um contrato de 4 anos para ele atuar aqui no Brasil por 4 anos. E meu pai aceitou. Em 1934, o Graf Zeppelin sobrevoou Brusque, mas não foi avistado pela população devido às más condições do tempo. Em novembro de 1935, aconteceu a Intentona Comunista, movimento que pretendia derrubar o governo Getúlio Vargas. O Graf Zeppelin ficou quase 5 dias pairando nos arredores de Recife sobre o Atlântico, aguardando a situação política do país se normalizar para pousar. Este dirigível fez 590 voos, permaneceu 17.000 horas no ar, transportou 34.000 pessoas. Seu último voo para o Brasil foi realizado em 4 de maio de 1937, partindo de Recife com destino a Frankfurt. Era o nobre, o Graf era um título nobre na Alemanha naquele tempo, né? A Alemanha naquele tempo era dominada por nobres, né? E esses aí tiveram o nome deles perpetuado nesses dirigíveis aí. Transportava 70 passageiros. Projetado para operar com gás hélio, encontrou restrições impostas pelo governo dos Estados Unidos. O fornecimento de gás foi interrompido em virtude da política alemã nacional socialista iniciada em 1933. Isso fez com que o dirigível fosse abastecido com hidrogênio. 16 células tinham capacidade para 200.000 metros cúbicos de hidrogênio. A aeronave era impulsionada por 4 motores Daimler-Benz de 16 cilindros, com 1.320 HP cada um, movidos a diesel. Podia ficar 6 dias seguidos no ar. Sua velocidade de cruzeiro era de 125 km por hora, pesava 236 toneladas e tinha capacidade de carga de 20 toneladas. O Hindenburg ele fez o primeiro voo de passageiros para o Brasil em 31 de março de 1936. Na sequência, ele fez um voo para a América do Norte. E esse voo para a América do Norte tem 2 curiosidades bastante interessantes. Houve a primeira transmissão via rádio, né, do ar, de um recital de piano que aconteceu dentro do Hindenburg. Ele tinha um piano Glutner, feito especialmente de alumínio para o Hindenburg. E também houve a realização da primeira missa católica no ar, que também foi feita durante essa primeira viagem para a América do Norte do Hindenburg. Em agosto, o Hindenburg fez a travessia do Atlântico Norte em 43 horas e 2 minutos. E isso foi um recorde mundial na época, na travessia do Atlântico Norte. Para o pessoal ter uma ideia da grandiosidade que era o Hindenburg na época, o Titanic, que é um navio grandioso também, que quase todos conhecem, tinha praticamente o mesmo tamanho que o Hindenburg. O Hindenburg era apenas 9 metros menor que o Titanic. Em novembro de 1936, a agência Condor espalhou a notícia de que o Hindenburg sobrevoaria a região sul, reduto da maior comunidade de origem alemã do Brasil. A viagem em 1936 do Hindenburg para Paraná e Santa Catarina, ela foi recebida com muito entusiasmo por toda a colônia alemã que tinha aqui. Então a colônia alemã
no Paraná e Santa Catarina é muito grande, com algumas cidades inteiras sendo colonizadas por alemães. E a viagem ela foi uma espécie de homenagem que a Companhia Zeppelin fez para os alemães, os descendentes de alemães que moravam no Brasil. Então foi uma viagem que causou grande júbilo por todos os lugares que ele passou. Uma destas cidades era Brusque, no Vale do Itajaí, Santa Catarina. A população assistiu às 5 horas da manhã de 1º de dezembro à visita do Hindenburg. Mas Brusque era tranquila, né? Como qualquer cidade pequena. Né? Meu pai era uma pessoa que lia muito. E através a gente só se podia atualizar através da leitura naquela época. Não existia rádio, não existia comunicação a não ser de pessoa para pessoa. Né? Quando eu entrei no colégio, eu não sabia falar nada em português, só 2 palavras. Carro de boi. Só sabia falar em alemão. E a minha irmã tinha que ir comigo, sentada ao meu lado, senão eu fugia do colégio. Mesmo na minha infância, na escola, eu comecei às 8, eu tinha 8 anos. E eu caminhava todo dia 3 quilômetros para ir à escola. E voltava a pé também. Durante todo o tempo da minha escola, nunca peguei uma condução para ir na escola. Sempre ia a pé. Nós não tínhamos isso, não existia isso. Não tinha uma condução para ir à escola. Cada um tinha que se virar. Nós morávamos no sítio, a família toda, né? Aí a primeira quem veio para cá foi a minha irmã. E aí ela puxou tudo para cá, né? Aí nós arrumamos serviço nas fábricas, outro em outras coisas, né? Mas ficamos tudo aqui. Ficamos tudo morando aqui. Mas eu nasci em Itajaí mesmo, né? Eu acho que aquilo tinha sido divulgado. Foi divulgado. É, porque o pai sabia, os pais sabiam, e o pai e a mãe nos fizeram levantar, foi de manhã bem cedinho. Eu li que era bem cedo de manhã, mas já era dia, já dava para ver. E eles fizeram com que nós levantássemos para ver, para assistir essa coisa formidável que era o dirigível alemão passando por cima de Brusque, né? E apesar de eu ter 3 anos naquela época, aquela vivência ficou gravada na minha memória. E eu fui para frente da casa com meus pais e a gente viu o dirigível passar. Enorme, silencioso, majestoso. Então aquilo foi uma coisa assim, até hoje bastante comentada, né? Olha, como ficaram sabendo, eu não sei. Eu sei que foi divulgado, inclusive o horário, era amanhecendo o dia, mal e mal. Eu tinha naquela época 3 anos, quase 3,5, e me lembro que nós todos saímos para fora olhar e ouvimos o ronco vindo e de repente passou aquele vulto imenso aqui em direção sul-norte, né? Aqui nessa direção. E a gente se lembra, eu me lembro perfeitamente desse momento, desse dia, porque foi uma coisa única naquele tempo e totalmente diferente do que a gente poderia imaginar. Mas passou flutuando, com gente dentro ou como eu acabei de falar, havia o comentário que o velho cônsul Carlos Renault estava a bordo naquele tempo, né? Se é real ou não, isso eu não posso afirmar. Mas o comentário era esse, né? Foi uma coisa inédita naquele tempo, todo mundo foi ver, eu estava com meus pais, meus irmãos, a minha tia que morava com nós até o fim da vida dela, e nós todos vimos isso aí. Mas hoje eu acho que tem pouca gente aqui em Brusque viva ainda que teve a oportunidade de ver essa inovação flutuante passando por cima de nós aqui. O redator do jornal O Progresso escreveu: a aeronave voa por sobre a cidade. O povo saúda-a enquanto passa a grande altura. Lenços se agitam, palmas reboam, frases de entusiasmo se ouvem. E sobrevoa a cidade que aclama e saúda. O Hindenburg
faz seu passeio aéreo e ruma para o litoral, sereno, sob a luz brilhante de um sol de dezembro. Tem que considerar que eles continuavam se considerando alemães. Nós agora somos brasileiros, né? Eu nasci aqui, mas, enfim, mesmo meus irmãos se consideravam brasileiros. Mas eles eram alemães e a comunidade aqui era muito alemã. Eles tinham bastante contato com esses mestres todos que o velho Renault tinha contratado da Alemanha, né? Então, claro que era um orgulho, né? Foi uma coisa inacreditável, que nunca tinha visto nem avião, e vi esse monstro daquele Zeppelin passar da minha casa. Isso, eu tinha 14 anos, depois eu fui para a escola, todo mundo já sabia que ia passar aqui, todos eles olharam o Zeppelin passar. Foi uma emoção muito grande, foi uma coisa fantástica, isso não esqueço nunca podemos esquecer isso. Tinha muita gente ali naquela hora, depois sabe ficar tudo assustado, porque não era coisinha pequenininha como esse nosso filme aqui, né? O bicho vinha de lá, que ia clareando tudo, então a maioria não conhecia, dizia, o mundo está se acabando. Ou formasse um barulho, rapaz. Aí chegou o Gastaldo, ele era da Alemanha, né? Não, isso é um Zeppelin, ele disse. E aí ficou por aqui. A passagem do dirigível inspirou a produção de cartões postais. Algumas fotografias foram montadas com o objetivo de ressaltar a grandiosidade do dirigível. As pessoas a olho nu viram uma nave grande passando, mas as câmeras da época não conseguiram captar a grandiosidade dele, porque ele passou uma altura em Curitiba em torno de 300 a 400 metros. Então, quando foram revelar as fotos, não dava aquele fator de grandiosidade que a aeronave tinha. E os estúdios fotográficos da época, para venderem as fotos, começaram a fazer montagens com Hindenburg muito próximo do solo. E essas fotos se proliferaram, o pessoal comprou. No entanto, é até uma forma fácil de descobrir quais são as fotos falsas, porque não tem quase ninguém na rua olhando para cima. Bom, dentro de um contexto histórico, precisamos entender o que era Curitiba naquela época. Um edifício de 8 andares do Garcês. Um outro edifício na avenida, chamava-se João Pessoa, hoje Luiz Xavier, de 5 andares, que era o edifício construído pelo Meri. Então, dentro desse contexto em que havia apenas uma emissora de rádio, que era a PRB2, que localizava-se no Alto do São Francisco, onde hoje tem lá o Belvedere, que era a sede da PRB2, isso é impressionante a importância da vinda do Hindenburgo nos céus de Curitiba. Né? Então, em 1º de dezembro, eu tinha 7 anos, ia fazer 7 anos no mês seguinte, quando fui alertado para esse fato da presença do Hindenburgo, do dirigível Hindenburgo aqui. Fomos então para o Alto de São Francisco. E lá eu vi aquele charuto, era um charuto de metal, e que nos assombrou. Mas ele começou a dar volta em cima da praça, assim, né? E o pessoal tudo ali se batendo, correndo, um para cima, outro para baixo. Eu fiquei na loja, parada na porta da loja. Ele não ficou muito, não. Ele deu uma volta assim pela praça, uma volta grande, e depois ele seguiu como quem ia, vamos dizer, a rua Barão do Cerro Sul, ali, né? Ele seguiu foi embora. Longe a gente ainda via ele. A passagem do dirigível sobrevoando o centro e arredores de Curitiba, em 1º de dezembro de 1936, foi registrada por vários fotógrafos, em sua maioria anônimos, que têm hoje suas imagens disputadas por colecionadores. O fotógrafo João Batista Groff, um dos pioneiros do cinema paranaense, preferiu filmar a passagem do Hindenburg por Curitiba.
me lembro o seguinte, que de lá eles jogavam uma caixinha de fósforo com as estampas dos lugares por onde o Hindenburg tinha passado. Quer dizer, todo mundo foi para o Alto São Francisco, que era o lugar mais elevado da cidade, observar o dirigível passar. E efetivamente ele passou. Depois foi para o sul e tal coisa. Bom, o meu interesse pelos Zeppelins remonta até de uma história que eu ouço desde pequeno, que a minha avó, Dona Dalila, ela contava que ela assistiu o Hindenburg passar por Curitiba. Então ela contava com alegria que ela se arrumou toda, botou a melhor roupa de domingo, e foi para o Alto do São Francisco para ver o Zeppelin passar. E aquela história, eu guardei aquilo. Muito tempo depois, começando a pesquisar por curiosidade sobre os Zeppelins, eu achei muito interessante pela grandiosidade da engenharia na época, né, e pelo tamanho do objeto, né, 250 metros de comprimento é algo muito grande. Então hoje é até difícil de se imaginar uma aeronave com um tamanho tão grande assim. E comecei a pesquisar por conta própria, por gosto pessoal. Achei tão fascinante que resolvi começar a escrever. E depois, quando surgiu a oportunidade do artigo ser publicado no Instituto Histórico e Geográfico do Paraná, fiquei bastante feliz com isso, mesmo porque eu sou daqui de Curitiba, né? Sou do Paraná, e poder relatar esse fato que foi tão interessante historicamente para a nossa cidade foi muito importante para mim. Então fiz um adendo da passagem pelo litoral do Paraná, onde eu morei também em Matinhos, e pela cidade de Curitiba, estendendo pelas cidades de Santa Catarina, e é uma história que a gente tem que resgatar, porque muita gente hoje não sabe que os Zeppelins passavam pelo Brasil regularmente, existia uma linha regular, Alemanha-Brasil, foi a primeira linha transoceânica do mundo criada, foi uma linha nossa aqui no nosso país, e muita gente hoje em dia não tem conhecimento desse fato. E que mesmo ele vindo para Recife, Rio de Janeiro, ele fazia as visitas aqui no sul do país de vez em quando. E teve muita repercussão porque a PRB-2, inclusive, transmitiu ao vivo a passagem desse avião. Não por televisão, porque naquela época não havia televisão, mas pelo rádio. A companhia Zeppelin ficou responsável pelo transporte de cartas, postais e encomendas de Recife e Rio de Janeiro para a Alemanha. As cartas e encomendas chegavam via avião do correio aéreo pelo Expresso Condor até estas cidades e eram embarcadas no dirigível. Eram cartas e encomendas da Argentina, Uruguai, Chile, Bolívia e de várias partes do nosso país. Foram lançados vários selos usados na sua mala postal. O Hindenburg veio 8 vezes ao Brasil. Transportou passageiros ilustres, como o presidente Getúlio Vargas e o maestro Heitor Villa-Lobos. A última viagem do Hindenburg foi aos Estados Unidos. Data: 6 de maio de 1936. Seu destino: Lakehurst, Nova Jersey. Às 19h30, enquanto fazia manobras de pouso, a aeronave incendiou. A bordo, 36 passageiros e 61 tripulantes. A destruição total durou 30 segundos. 13 passageiros, 22 tripulantes e um técnico em solo morreram. Enquanto isso, o outro dirigível, Graf Zeppelin, estava retornando à Europa, sobrevoando as Ilhas Canárias, vindo de sua última visita ao Brasil. Seus passageiros só foram comunicados da tragédia depois do pouso da aeronave em solo alemão. A companhia Zeppelin atribuiu falha humana ao acidente. Uma manobra brusca antes do pouso teria causado o rompimento de um dos tanques de hidrogênio e uma faísca provocou o incêndio. Depois deste acidente, não houve mais viagens de passageiros à América do Sul. O Graf Zeppelin II ele era uma continuação do projeto do Hindenburg, que era o LZ-129, tanto que o Graf Zeppelin II era conhecido como LZ-130. Ele era o Hindenburg melhorado, com a capacidade maior ainda, mas praticamente do mesmo tamanho.
O Graf 2, ele não conseguiu fazer voos de passageiros, porque ele estava terminando, a sua construção estava terminando no momento que teve o acidente com o Hindenburg. Então ele só fez em torno de 40 voos para o governo alemão após o acidente do Hindenburg. A ironia está no fato de que quando o Hindenburg pegou fogo nos Estados Unidos, em 1937, foi o fim da companhia. Então a companhia ela nasceu e ela terminou com 2 acidentes. E os 2 acidentes foram causados com o motivo principal, a eletricidade estática que incendiou o hidrogênio dos 2 Zeppelins. Um detalhe muito interessante quanto às viagens de Zeppelins era o uso do hidrogênio. Se falava no perigo do uso do hidrogênio, mas os alemães desenvolveram técnicas muito seguras do manuseio do hidrogênio. Tanto que, de 1909, quando a companhia começou a fazer transporte de passageiros, até 1937, quando teve o acidente no Hindenburg, não existe nenhum acidente com mortes na companhia. Então é um período muito longo e neste mesmo período nós tínhamos vários aviões que caíram, vários navios que afundaram, mas o Zeppelin não tinha acidente nenhum. Então era um transporte seguro na época, mas o trágico final do Hindenburg fez com que essa ideia mudasse, com o perigo do hidrogênio nos Zeppelins. Bom, até hoje o Graf Zeppelin, o Hindenburg e o Graf Zeppelin II são os maiores objetos que já voaram na história da humanidade. Não houve nada mais grandioso cruzando os céus. Então isso significa que a grande era romântica das viagens aéreas é apenas um eco do passado.